Boa. Fala um pouquinho de planejamento de marketing. Planejamento. Esqueci o planejamento de marketing. Planejamento de marketing. Fique. Como é que geralmente não, como é que eu começo, como é que eu faço, como é que eu penso uma campanha, uma estratégia para um cliente? Primeira coisa, branqueou, peraí, agora sim. Primeira coisa, eu pego o objetivo do cliente. Geralmente é vender mais, né? Não muda muito disso. A partir desse objetivo, então eu vou começar a dar os outros passos. Vamos diminuir aqui. Aí. Então, beleza. Qual é o objetivo do cliente? Vender mais. Isso aqui é meio óbvio, mas é sempre legal perguntar para o cliente o que ele realmente quer. E também para a gente entender o processo de criação. A segunda coisa, que para mim aqui também é, olha, uma das mais importantes, é para quem que ele vende, para quem que tu vende, quem tu vende. Muitas vezes o teu público é mais importante do que tu vende. Se tu tem público, se tu tem contato com pessoas, tu pode vender para elas qualquer coisa. Claro que não é todo mundo que vai ter seguir, que vai ter que comprar qualquer coisa, porém, isso é um passo, é mais importante do que o produto, tá? Terceiro ponto, poxa, é difícil. Aí, o que tu vender. E aqui, produto, serviço, como é que tu entrega, aqui mapear quais são os... ah, vou voltar aqui. Eu sempre divido, tá, em público-alvo e persona. Basicamente, o público-alvo aqui eu sempre trato como ciência. E aqui como dor, dúvida, problema, enfim. Por quê? O público-alvo são as informações que o Google e o Facebook têm acesso. Então, eu quero falar com homens. É um público-alvo. Quero falar com mulheres, é outro público-alvo. Quero falar com homens de 25 a 30 anos, é um público-alvo. Porém, a persona é um problema. Então, é um problema que o meu cliente tem que eu vou resolver. Qual é a diferença entre eles? É que, principalmente, é no ponto de que se hoje eu posso ser a tua persona, porém, amanhã eu não vou ser mais a persona, porque eu já resolvi meu problema, mas eu continuo sendo teu público-alvo. Então é importante mapear as duas, tá? Aqui então, qual a solução que tu entrega? Muitas vezes o pessoal fica batendo muito em produto, solução, foca muito em, eu vou fazer um site, eu vou desenvolver não sei o quê. Não, foca primeiro na solução, tenta resolver e tenta entender como é que o teu cliente, como resolve o problema hoje. Muitas vezes ele não tem um fornecedor, mas ele resolve de outra forma. Então, por exemplo, eu não tenho carro, mas eu ando a pé. Então, o concorrente da Fiat é minhas pernas, por exemplo, nessa ideia. Então, tu buscar a solução. Tu vê como é que o teu cliente tá executando, como ele está resolvendo os problemas dele hoje. Até o final eu vou acertar. Aí. Uma parte que eu vejo poucas pessoas falando e poucas pessoas pensando é o processo de venda. Por que eu julgo isso aqui importante? Não adianta eu te levar, sei lá, quantos zeros deu aí, pessoas, para alguém que não sabe vender. Tá? Então, para quem não sabe vender. Por que isso aqui é importante? Um processo de venda ele não é instantâneo. Dificilmente tu vai publicar algo para quem então não te conhece, tu vai vender na hora. A pessoa vai ter contato contigo, vai te mandar WhatsApp, vai entrar em contato com a página, vai fazer algumas interações. Então, tu entender qual é o processo de venda, quais são as etapas. E aqui, vou tirar isso aqui. Etapas de compra, tá?
etapas de compra. Muitas vezes o empresário, o lojista, enfim, até eu me preocupo muito mais com a etapa de venda do que de compra. E aqui está errado. Por quê? Porque eu tenho que adequar as duas. Eu tenho que desenhar qual é o meu processo perfeito de venda, qual é o meu processo não perfeito de venda, então que vou ter muitos erros, vou ter muito problema, mas também quais são as etapas que o meu cliente passa para comprar. Quais são as dores que ele passa para comprar o meu produto, para ter a minha solução, tá? Isso é importante para que tu entenda. Muitas vezes a gente pega e escuta somente o lado do lojista. Ele vai ter que passar um processo. Só que na prática a gente vai ver que o processo, na verdade, quem está mandando no processo é o cliente. Então, esse aqui vai mandar no processo. Então tu tem que adequar isso para que tu consiga ter um pouquinho da mão desse processo para te poder fazer uma venda melhor. Quinta etapa. A partir daqui, então, beleza, eu já entendi o que eu quero. Então eu quero fazer uma venda, quero, sei lá, quero virar autoridade, para depois vender, enfim. Vou voltar aqui porque é importante. Este objetivo é o macro, tá? Depois que a gente definir o objetivo macro, a gente vai para o micro. Então, como é que eu vou vender mais? Como é que eu vou vender mais consultoria? Primeiro, tá. Um dia sai. Primeiro eu vou virar uma autoridade. Beleza. Como é que eu vou fazer isso? E o que me ajuda muito, na verdade, gerenciamento de processo, isso, mas o 5W2H vai te ajudar também. Então é como, quando, onde, porquê, quem. Então, se eu quero vender mais e eu quero virar uma autoridade no meu negócio, então como é que eu vou fazer isso? Com quem que eu vou falar? Eu vou dar uma palestra, eu vou numa escola, eu vou numa universidade, eu vou falar com outros empresários, como é que eu vou virar uma autoridade para aumentar meu ticket médio? Então tu desmembra esse objetivo do cliente, tá? Então o que que ele quer? Ele quer vender mais. Mas como que ele vai fazer isso? Aí tu divide isso em pequenas etapas. E aqui vai te ajudar bastante para te fazer cada etapa. Então, primeiro ele vai virar uma autoridade, depois ele vai dar palestras, enfim, e depois tu começa a desenhar o passo a passo para que tu consiga atingir isso com ele. Bom, então, sabemos o que nós queremos, como queremos. Desenhamos o objetivo. Vamos ver para quem que a gente vai vender, qual é o problema que a gente vai resolver. Então, qual é o produto que a gente vai vender, né? Qual é a solução. E aqui é super importante tu ter um produto de entrada. Então, esse produto de entrada, ele vai servir para te conquistar novos clientes, para que eles tenham uma experiência contigo, uma degustação, e depois tu oferece outras soluções. Por exemplo, eu, sei lá, bato na porta na pizzaria e digo pro cara que eu vou gerar venda para ele através do Google. Então, eu entrego para ele uma pequena solução e depois eu vou lá e vendo uma consultoria completa. Então fica muito mais fácil de tu conseguir negociar com o teu cliente, de tu conseguir entregar para ele uma etapa pequena. Definimos, mapeamos os processos de venda. E aqui um processo importante, então, é como que a gente vai adquirir o cliente, tá? Como é que a gente vai fazer a aquisição do cliente, tá? Aqui basicamente a gente está falando de Google, Facebook e Instagram. Aqui pode botar mais um se tu quiser, LinkedIn. Se tu quiser separar por YouTube, ou até, sei lá, canais adultos. Enfim, como é que tu vai encontrar o teu cliente? Aqui no Google a gente está falando muito mais então de intenção. Então eu tenho a intenção de comprar algo, de resolver um problema, e
Deixa eu tirar para mais adultos aqui. Vai ficar melhor. E aqui, aqui então a gente está falando de interesse. Então eu vou falar com pessoas que têm interesse em alguma coisa, ou pessoas que interagiram com a minha página. Aqui é muito mais comportamento. Eu sempre comparo essas redes sociais, aliás, as redes sociais à televisão. Tu tá ali assistindo televisão, vendo futebol, novela, o que for, jornal, e aparece uma propaganda para ti. Então, a tua propaganda tem que ser boa para o cliente parar, ler e tomar uma ação, e enquanto que aqui no Google não. Pô, eu preciso, sei lá, preciso de um dentista. Eu não vou no Facebook procurar um dentista, eu vou, aliás, eu vou até o Facebook se o dentista está me impactando constantemente. Mas se eu estou com dor de dente e ninguém me impacta, eu provavelmente vou para o Google. Então, por isso que é importante tu entender aonde que começa os processos de venda do teu cliente, para que tu saiba onde tu vai começar. Então, por exemplo, se eu pego só trato dor de dente, tá? Então, o cara da dor de dente, eu vou começar com ele no Google. Então, é lá que ele vai me achar por primeiro. Depois eu vou fazer um remarketing para ele no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, enfim, onde for. Por isso que essa etapa aqui é importante, tá? Então, mapear esse processo de venda e de compra, quais são as etapas que ele vai passar, é importante para que tu não comece a adquirir o cliente no local errado. Então, fica muito mais fácil de tu ter a aquisição dele através de uma de uma do local correto, né? Então, dentro da tua solução. Sexta. Qual que é a sexta? Depois que eu defini, então, por onde que eu vou começar, eu defino o ponto de partida, tá? Eu vou aqui, por exemplo, no Facebook. Para que tu venda no Facebook, tu provavelmente tu vai precisar primeiro interagir, né, com o teu público e depois fazer uma oferta, tá? Então isso daqui vai ficar legal. Aí, ó. Ele vai interagir com o público que vai fazer uma oferta. Imagina que tu tá ali no Facebook, daqui a pouco tu recebe uma oferta do nada de alguém que tu nunca viu. Dificilmente tu vai comprar. Então tu vem aquecendo as pessoas, mostrando uma solução diferente para elas e depois faz uma oferta. Essa solução diferente eu geralmente busco ter um objetivo na publicação, tá? Então é basicamente, eu sempre faço uma outra pergunta dentro disso aqui: como eu vou mudar a vida da pessoa que vai ver? Isso aqui me ajuda muito a fazer uma publicação, né? Porque tu pensa que alguém vai disponibilizar o tempo dele para ver a tua publicação. Então, como que eu vou ajudar esse cara? Por que meu conteúdo vai ser relevante? Como é que eu vou mudar a vida desse cara por alguns segundos? Então, tu consegue atrair melhor a atenção dele. Eu vou botar sexto aqui de novo. Cadê lá? Aí. Porque se eu for falar de Google, tá? E aqui no Google, deixa eu botar uma barra aqui. Aqui no Google, dificilmente eu começo com algo que não seja a rede de pesquisa. Então eu vou lá e pego o carinha que estou com dor de dente, preciso de um dentista. Então aqui, na rede de pesquisa a gente consegue ser muito mais assertivo, né, do que a gente fazer o display, vídeo no YouTube. Então para começar, eu geralmente difícil eu começar fora disso aqui. Então a rede de pesquisa ela vai nos ajudar a encontrar pessoas
que estão com problema, que estão buscando por esse problema. O que aqui eu sempre cuido? A gente vai ali, tem milhares de buscas, né? E diferentes palavras-chave. Dentro de cada palavra-chave eu tenho que pegar a mais específica para o cliente, para o problema. Obviamente que às vezes a gente vai estudar, e essa palavra não vai converter e vai vir uma outra e vai converter. Mas isso é do jogo. Então, eu tento sempre pegar uma mais específica para o problema. Por exemplo, se alguém vai lá e bota sapato, isso aqui é muito diferente de alguém que coloca comprar sapato online, preto, tamanho 42. Então, isso aqui alguém já está pronto para comprar. Isso aqui não. Isso aqui é um cara que jogou sapato lá e não sabe nem se vai comprar ou não. Então aqui ele está procurando onde comprar. Provavelmente tu vai pagar mais, vai ter menos pessoas que vão procurar por isso, porém você é um público melhor, é um público mais segmentado, tu pode pagar mais caro por ele. Bueno, show. Isso aí. Agora, sétima etapa. Tá louco. Vou jogar pro outro lado aqui que vai ficar um troço muito louco. Como vou medir os resultados? Por que isso aqui é importante? Cada real que tu vai colocar, é importante que tu saiba como e onde tu está colocando esse dinheiro, tá? Então, como é que eu vou medir o resultado? Se eu quero vender mais, mas eu quero virar autoridade, eu quero dar uma palestra, como é que eu vou saber, como é que eu vou ver quais são os métricas que eu vou seguir? No Google, por exemplo, eu vou fazer um anúncio para que me liguem. O Google vai mensurar os cliques para ligar, ponto, tá? Dentro do Facebook a gente vai ter muito mais métricas que a gente vai utilizar. Quando eu vou fazer uma campanha, por exemplo, de envolvimento, a minha métrica vai ser o custo, né, por envolvimento. Aliás, vai ser não, pode ser. Isso tu vai ter que definir dentro da tua estratégia. Vai ser o custo por envolvimento, ou vai ser pessoas que se envolveram, ou vai ser, sei lá, qualquer outra coisa. Então, dentro de cada objetivo que tu tem que ter uma métrica, tá? Para te saber o que tu tá vendo e o que vai ser mensurado. Então, por exemplo, eu não posso exigir venda de uma campanha de envolvimento. Eu posso ter vendas, obviamente, mas a minha métrica ela vai ser de envolvimento. Depois, sim, se eu, a partir daquela campanha de envolvimento eu tive vendas, show de bola. Eu mapeio isso e dou os créditos para ela, tá? Envolvimento, depois tu vai ter tráfego e conversão. Eu estava dando uma campanha de um cliente que a gente começou. Ele já tinha tráfego, ele já opera bastante há anos com o Facebook, basicamente a aquisição dele através do Facebook. E daí eu fiz a campanha, vou botar número 1zinho aqui. Primeiro foi de conversão. Segundo foi tráfego. E terceiro, envolvimento. Eu fiz o processo contrário. Como ele já tinha histórico, como ele já faz vendas, eu comecei por uma de conversão para ver qual é o público que mais vende. Criei uma de tráfego para alimentar um público que estava vendendo e depois envolvimento para alimentar um público que estava acessando o site. Esse foi louco. Mas basicamente, eu criei alguns públicos. Um deles foi o de pessoas que compraram nos últimos 180 dias. Pessoas que acessaram o site 180 dias. Esses dois, eu vou botar esses dois, teve mais, mas esses foram os que vou botar o outro que vendeu também.
Envolvimento com a página 365D. Esses 3 foram os que mais venderam. Então, o que foi mapeado? Isso aqui estava convertendo quase de graça. Tava, então, a recompra, como ele vende um serviço de recorrência, ficou muito barato. E as pessoas que acessaram o site estavam comprando bastante. Como eles estavam comprando bastante, e esse também as pessoas estavam com envolvimento também, só que isso aqui era bem menos. Aqui era, sei lá, por um valor, aqui era 10, aqui é quase o dobro, sei lá, 20, 10 e 1, tá? Era bem assim, mais ou menos essa proporção de compras. Então esse público não é um público muito bom. Porém, as pessoas que acessaram o site, sim. Então, as pessoas que acessaram o site estão fora desse público. Então, esse aqui acessou o site e o dono não comprou e depois eu impactei de novo para que ele compre, tá? Como esse cara aqui também é um cara bom, eu fiz aqui, então, uma campanha de tráfego e o melhor público que teve foram as pessoas que se envolveram com a página, com o Facebook, né? Não foi nem com o Instagram, foi com o Facebook nos últimos 365 dias. Esse aqui ele tinha... vou botar um outro público aqui só para fazer uma comparação, mais ou menos. Ele era basicamente isso aqui, Facebook e Instagram. Aí esse aqui tinha, sei lá, 150 cliques. E esse aqui tinha 50. Então esse público aqui estava muito melhor do que os outros. Como eu vi que este público aqui estava interagindo bastante, clicando bastante, eu peguei e criei uma campanha de envolvimento para que este público aqui fique maior. Então eu criei uma campanha para que as pessoas se envolvam com a página. E aqui eu fiz de lookalikes. Basicamente são pessoas semelhantes, tá? Semelhantes às que compraram. No caso, eu criei, como esse aqui é o meu melhor público, as pessoas que compraram, eu criei este público e pedi para buscar pessoas semelhantes a essas dentro do Facebook. Então, qual foi a lógica que eu criei para esse cliente específico? Não quer dizer que vai funcionar com o outro, mas para ele está funcionando. Eu peguei este cara aqui, vou botar uma corzinha aqui, vou botar um vermelho. Peguei este cara aqui que é o melhor, tá? Criei um semelhante a ele. Para que um nutra o outro. Esse aí ficou bom. Nutrir. Tem canetinha. Aqui, ó. Não. É só no pago, não gratuito. Bem, mas basicamente, tá? Esse aqui vai se envolver, ele vai alimentar. Alimentar. Este. Aí. E este daqui vai alimentar esse. Então, o meu melhor público, que são as pessoas que compraram. Opa. Desculpa, errei. Não, tá confuso aqui. Agora sim, vai ficar horrível. Tá, então esse eu vou botar um número 1, alimenta o 2, que alimenta o 3, que alimenta o 4. Show! Então, o Felipe tá lá, perdido no mundo no espaço, vai ser impactado, vai se envolver com o anúncio, tá? Quando ele se envolveu com o anúncio, ele vai virar este público aqui. Aí o Facebook vai dizer, Felipe, clica nesse link, acessa esse site. Aí o Felipe foi lá e clicou.
Aí o Felipe vem para cá. Então ele acessou o site. Aí o Facebook vai ficar dizendo, Felipe, compra de mim, 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 compra de mim. E o Felipe comprou. Aí ele vem para cá. Aí o Felipe comprou, gostou do serviço, e vai estar ali sempre alguém lembrando ele. Compra de novo, 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 compra de novo. Comprei. E aí eu vou estar sempre com remarketing aqui, tá? O que a gente tem que ter cuidado? Estes dois públicos aqui, principalmente, na verdade, todos eles vão se esgotando. Então, por isso que é importante eu ter sempre uma nutrição. Espera aí que agora vai ficar bonito. Nutrição de públicos, tá? Para que não. Vou botar assim. 36. Então, azul. Vou botar no meio da página. Que coisa horrível. Eu sempre tenho que ter nutrição de públicos. Ficou escuro. Nutrição de públicos para que isso aqui não se esgote. Então daqui a pouco, eu estava vendendo muito esse público para o pessoal que comprou de mim, agora não estou vendendo. Por que tu não está alimentando? Aqui, cara, essa aqui foi basicamente a loja. Então, voltando aqui pro passo a passo. Qual que é o objetivo do cliente? Ele quer vender mais. Como é que a gente vai fazer isso? A gente gerou, eles já tinham uma autoridade muito grande em questão de conteúdo, dica de limpeza e tudo. E aí a gente então passou a definir o público-alvo, que foi muito em cima do próprio histórico que ele tinha dentro do site, as pessoas compravam dele, que a gente criou o público-alvo, tá? Aqui a gente não criou, a gente deixou que o próprio público criasse, que a própria inteligência do Facebook criasse, do Google. E começamos então a resolver um problema deles. O que eles vendem? A solução deles é essa, tá? Eles têm tickets, então tu compra um, compra dois, compra 10, compra 20, compra por um mês, compra por um ano, tu compra quanto tu quiser, eles não têm um ticket máximo definido, porque é serviço, pode contratar 5, 6 pessoas ao mesmo tempo. O processo de venda deles acontece também via telefone, via contato pessoal, tá? Mas no site ele ocorre bem e é o mesmo processo que eles seguem no telefone. A única etapa aqui, de um lado tem uma pessoa fazendo e do outro lado não tem, mas é a mesma etapa, mesmo passo a passo, tá? A aquisição deles aqui começou via Facebook pela autoridade, então eles criaram autoridade em cima do Facebook e do Instagram. Então, beleza, ó, eles tinham. Por que eles passaram a vender? Porque as pessoas se envolveram, entraram no site e compraram. Então, seguiu o passo a passo e chegou no objetivo, que era vender mais, tá? E aqui, então, como é que a gente está medindo o resultado? Aqui, por exemplo, vai nos dar, sei lá, um custo por envolvimento de... vou chutar aqui, 10 centavos, tá? Então, se eu preciso de 1.000 pessoas se envolvendo, vezes os 10 centavos, tá? Então, isso aqui vai ser o valor que eu vou ter aqui para investir. Vamos fazer mais simples. Eu tenho R$200 por isso aqui. Aqui começa a ficar mais caro, tá? Então, quanto menos pessoas a gente tem, mais fácil de se comunicar. Porém, ela vai ficando mais caro, porque está mais segmentado. Então, eu tenho para envolvimento R$200, aqui também 200, aqui também 200. Todo esse custo aqui tem que ser compartilhado, porque uma campanha está alimentando a outra. Então, por exemplo, se eu vou lá e olho assim, essa campanha aqui investi 200 e voltou para mim 1.000.
essa campanha está muito boa, está perfeita, ótimo, vamos seguir assim. Aí a gente olha, essa aqui de tráfego, a gente investiu 200 e retornou 100 pila. Tá ruim, vamos melhorar. Essa aqui de envolvimento, a gente investiu 200 e retornou pra gente zero. O que está errado em tu pensar separado, tá? Porque aqui uma está alimentando a outra. Então, o meu raciocínio tem que ser: eu investi 200, mais 200, mais 200, para gerar os 1000. Opa. Para gerar 1000. Tá? Então, essa tem que ser, essa aqui tem que ser a métrica que a gente tem que ver do investimento. Porque o que acontece? Eu não estou performando bem nessas duas campanhas aqui, o retorno está muito baixo, eu vou pausar elas. Vamos pausar. Pausou. Pausamos. Não existem mais. Esse público aqui vai acabar, esse público aqui vai ficar o mesmo, porém ele vai começar a acabar porque o acesso vai cair, e também as pessoas que compraram vai diminuindo. Então, porque ele pega da data de hoje para 180 dias atrás. Então, se eu comprei há 6 meses e um dia, eu já não recebo esse anúncio. Então, tu vai ter que fazer aqui, uma campanhazinha de envolvimento, uma campanhazinha de tráfego para quem interagiu com a página, enfim. Aí vai ser muito da tua estratégia. Mas é importante que tu entenda qual é a lógica da campanha que tu está criando e quais são as métricas que tu vai. Tá funcionando? Que isso? Bueno, vai ficar assim. Ficou feio. Aí. Ah, tá. É isso. Os 200 mais. Tá aí. Então nunca esquece de. Vou botar aqui como oitavo ponto aqui. Como será a nutrição de públicos? Tá? Então isso aqui é importante tu definir. Quanto mais cedo tu definir, melhor. Porque daí tu vai estar sempre com a estratégia definida. E obviamente que quem vai te dizer qual passo que tu vai dar é o retorno. Então, se essa campanha aqui, se as pessoas não estivessem comprando, nós faríamos uma outra estratégia. Essa é uma estratégia que deu certo. Então, daqui a pouco deu tudo errado, não funcionou a campanha de conversão, vamos voltar. Nutrição de público, será que tem 9? Será que tem 9? Como será a nutrição de públicos? Importantíssimo, recompra. Isso aqui, caso tu não tenha um produto para recompra, tá? Você faz um produto, usa uma vez, cria um novo produto. Isso aqui é importante para que tu tenha receita recorrente, para que tu aumente o teu ticket com o cliente. Porque depois que ele experimentou, se o teu serviço for minimamente bom, a ideia é que ele compre de ti de novo, que tu consiga vender para ele de novo. Então tenha também uma estratégia. Vou botar estratégia aqui. E quando eu entro em estratégia de recompra, o processo, etapas de compra. Porque são diferentes das etapas de compra de um cliente novo. Provavelmente qual é o tamanho que tá aqui? Provavelmente o 24. O tempo para esse cara comprar de ti vai ser muito menor. Negociação, depende do ticket, claro. Mas provavelmente vai ser muito mais fácil vender para um cara que já te comprou. Então tem uma estratégia de recompra. Isso aqui é importante para te fazer com que ele. Com que tu passe a ter um faturamento maior para o cliente, tá? Então isso é importante também. E décimo passo, acho que é rever.
rever. Rever. Rever tudo, sempre. Então, tu vai desenhar uma estratégia. Se deu errado, tu vai rever. Se deu errado, tu vai rever. Se deu certo, tu também vai rever. Ah, olha a cagada aqui, ó. Olha a cagada. Olha a cagada. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que tem. Processo de venda. Aquisição. Aqui. Vai ser o quinto item, ponto 1. Quinto ponto 1. Custo de aquisição de clientes, tá? Quanto tu pode pagar por um cliente? Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui vai te dar o teu orçamento necessário. Por exemplo, eu posso pagar R$ 5 por cliente, tá? Por venda, que seja. Mas não vai pensar que tu não vai pagar nada, tá? Isso aqui é uma meta para te começar, tá? Porque depois necessário. Porque depois provavelmente tu vai ter que rever isso, tá? Por que é importante tu definir isso no começo? Porque isso aqui vai ser o teu norte, tá? O teu norte. Quando tu for fazer uma campanha, tu vai pensar, beleza, eu preciso vender para 20 pessoas. Quanto é que eu vou gastar? 20 vezes 5, tá? Vai ter campanhas que tu vai gastar mais, vai ter públicos que tu vai gastar mais e públicos tu vai gastar menos. Nesse caso aqui, acho que estava mais ou menos assim. Esse público aqui estava convertendo a 1,50. Esse aqui a R$ 14, algo assim. Se a gente for ver, é quase 10 vezes o valor. Se eu não olho isso como um todo, eu vou pausar essa campanha também achando que está cara e essa aqui está barata. Mas esse cara aqui só é barato porque ele um dia foi esse cara aqui. Entendeu? Então, esses R$ 14, eles fazem parte da tua estratégia. Então, opa, aqui, por exemplo, eu tenho que somar todas essas vendas que eu tive, todo o custo que eu tive para essas vendas e ver qual é a minha média de aquisição. Então, a minha média, não consigo mais calcular de cabeça, então vamos embora. Vamos ver 10 vezes 140, 20, 1,5 mais 140, 170 dividido por 30. Ó, o meu custo aqui foi de 5,667. Tá, então isso aqui é o custo global da aquisição. Claro, trazendo para esses dois públicos aqui, tá? Então eu tenho que ter isso aqui para ter um norte, para ter uma meta, tá? Depois pode acontecer que isso aqui estoure, que seja mais caro, que seja mais barato, enfim. Mas por começo é interessante tu parar para pensar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Ticket médio. Qual é o ticket médio? Qual é o ticket médio do teu cliente? Basicamente o ticket médio é faturamento dividido. Vou botar aqui o sinalzinho dividido. Dividido pelo número de pedidos. Pedidos, vendas. Isso aqui é ticket médio. Então, se eu tenho R$ 1.100, tá? Dividido por 10 clientes, o meu ticket médio é de R$ 10.
Tá, então isso aqui... que cagada. Como é que eu desfaço? Azar. Então, ticket médio, tá explicado. Porque isso aqui vai te ajudar a definir isso aqui. Então, quanto é que tu pode gastar por cada cliente? Às vezes o pessoal vai, eu quero gastar 10% do meu ticket médio, eu quero gastar 20% do meu ticket médio, depende. Eu quero, para esse produto aqui eu posso pagar 40% do custo dele, depende. Mas isso aqui é legal para te ter um norte. Então sempre que tu tiver a dúvida, quanto que eu vou investir? Quanto tu pode pagar? Então, vamos limpar a tela aqui. Vamos para a dúvida. Quanto vou gastar? Essa é a pergunta. Aí tu responde com uma outra. Qual teu ticket médio? Quanto tu pagaria por um cliente agora? Se eu tirar o cliente do meu bolso agora, quanto é que tu pagaria? Quanto que eu vou gastar? Quanto é o ticket médio? E qual a verba destinada para marketing? Tu pode também questionar qual a capacidade produtiva, qual a capacidade de venda, de atendimento, porque às vezes tu vai ali, beleza, quanto é que eu vou gastar? Tá, beleza, teu ticket médio, meu ticket médio é R$300. Quanto, por exemplo, eu pagaria R$50. Qual a verba tem para marketing? Eu não tenho quase nada, mas acho que 200 pila eu consigo lá com o meu financeiro. Com a capacidade, como eu sou sozinho, eu consigo atender 10 clientes por mês. Então, beleza, se tu consegue atender 10 clientes por mês a R$50, tu teria aqui um custo total, um investimento de 500 pila. Tá? Tu já está abaixo da verba, beleza. Se tu investir, pegar esses 10, tu vai ter aqui um faturamento de 3 mil. Isso aqui não é ciência, tá? Não é exato, não é vou botar um fundo de investimento para me dar 0,5% ao mês. Não. Isso aqui é projeção, para que tu pare a tua primeira semana, por exemplo, beleza. Quanto é que eu investi? Quanto é que eu tive de retorno? Vendi? Não vendi? Para que tu consiga ter métrica, minimamente tu consiga seguir uma métrica, tá? Isso aqui vai te ajudar a melhorar a tua campanha de marketing. Tá? Não vai salvar, não vai fazer tu ganhar dinheiro, mas vai te ajudar. Deixa eu ver. Quantos clientes atende? Capacidade de processo. Acho que é isso. É isso aí. Acho que é isso aí. Provavelmente deve ser, porque eu não me lembro de mais nada que eu pergunte. Acho que é isso aí. Principal. Beleza. Tá aí. That's all, folks. Se tá errado, ninguém vai ver. Beleza? Basicamente é isso. São mais de 10 perguntas, obviamente, mas são as principais que me ajudam a definir como é que eu vou fazer uma campanha para um cliente. E aqui, claro, por exemplo, aqui na questão para quem tu vende, público-alvo, aqui tem 30 perguntas que eu tenho um checklist, o que tu vende, qual produto, isso aqui também eu tenho mais 30 perguntas, qual que é o processo de venda, a mesma coisa, enfim. Mas isso aqui é um norte, então sempre que tu for fazer qualquer investimento, quando que tu quiser começar, mapeia essas 10 que já vai te dar um norte. Tu já vai ter uma visão mais ampla para te ajudar. E
Hum, Deve ser importante que eu me lembrei. Não, que é ruim. Um, Tenta sempre vender pequenas soluções, tá? O que seriam pequenas soluções? Tenta mapear um problema e apresenta uma solução para o teu cliente. Se é um cliente novo, tá? Por que isso? Tu imagina, tá, sei lá, quero vender para internet, tá? Eu tenho 1 milhão de problemas, tá? Porque eu não sei qual plataforma, eu não sei tirar nota fiscal, eu não sei a logística, eu não sei precificação, especificar, eu não sei marketplace, eu não sei fazer tráfego, eu não sei um monte de coisa. Se eu apresento tudo isso aqui para um de sopetão, o cara enlouquece. Então, o que é mais importante pro cara hoje? Beleza. Para mim, se eu for começar, se eu quero pegar um carinha lá para começar, eu vou chegar para dizer, cara, eu vim aqui te ajudar a vender utilizando a internet. Esse aqui é o problema que tu tem, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu não vou te dar a solução completa, ela existe, ela é assim, assim, assada, apresenta as etapas, mas eu vou te ajudar fazendo uma coisa que vai ser, sei lá, uma campanha de me liga no Google. Me liga é só um nomezinho que eu defini agora, tá? Matei lá para o cliente ligar para a empresa. Então, é muito mais fácil chegar, bater na porta do Zezinho e dizer, cara, tu tem esse problema, porque todo mundo tem. Não, basicamente todo mundo tem. Eu também tenho. A maioria das pessoas tem. E eu tenho a solução. Eu vou ter mais etapas para ti, mas o que eu quero? Eu quero te ajudar a começar a resolver esse problema para que depois a gente monte teu site, a gente faça campanha no Facebook, aí tu começa a ampliar e tu começa a aumentar o ticket. Então vai te ajudar muito a vender isso aqui, pelo menos me ajuda. Se é um cliente que, assim, ó, do zero. Se é alguém que já vem com uma bagagem um pouco maior, aí sim eu faço um projeto completo. Mas isso aqui te dá um produto tangível. Isso aqui é muito fácil do cliente tocar, é muito fácil dele ver acontecendo. Do que tu botar um projeto de 4 meses, 6 meses, 1 ano. Então, entrega essa solução muito rápido para que tu consiga oferecer uma nova solução para o teu cliente, para que ele compre outros produtos. Acho que é isso. É isso aí. Feito.